Amém. Êxodo capítulo 7, verso de número 8 ao verso número 13. Êxodo 8, 7, verso 8 ao verso de número 13. Êxodo 7, verso 8. O Senhor falou a Moisés e a Arão: quando Faraó lhes disser, façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: pega o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Ó Senhor, nós mais uma vez te agradecemos pela maravilha, Senhor, de sermos a tua boca nesta noite, e te pedimos que assim seja, apesar das nossas fraquezas e nossas faltas. E claro, Senhor, fala ao teu povo com voz poderosa, ó Deus. Ilumina nossas mentes, esclarece o nosso entendimento e nos aviva, Senhor, fazendo prosperar tuas palavras em nossa alma, para a glória do teu santo nome. Amém. Podem sentar, irmãos. Por que não fazemos apelos? Apelos é aqueles convites no final das pregações. E por que nós não fazemos apelos? Vez por outra eu sou indagado por essa questão. Talvez nem tanto hoje, mas eu me lembro que no início que nós chegamos aqui, fui bastante indagado sobre a questão. O pastor parece que não faz convite, não faz apelos. Talvez você não saiba, mas essa é uma das inovações que surgiram no âmbito da adoração religiosa durante o século XIX. Mas ela não surgiu, ela não foi introduzida por acaso. Charles Finney, o pai do sistema de apelos, concluiu que o homem não está morto assim. Em outras palavras, o pecado, segundo Finney, não afetou o homem, não mortificou o homem, e não influenciou em nada, não afetou em nada a condição de escolha do homem, a capacidade autônoma de sua decisão. Ele dizia, ele pode sim, se quiser, por vontade própria, ir a Deus. Entende agora, irmãos, o porquê de inúmeras igrejas transformarem o culto em entretenimento, ambientes confortáveis, músicas atrativas, pregações com condicionamento psicológico, tudo sendo meticulosamente projetado para facilitar a aceitação da mensagem por parte das pessoas. Elas não estão mortas, então elas podem sim responder ao chamado do Evangelho. Contudo, meus irmãos, isso não condiz e não pode ser conciliado com o ensino bíblico, tal como veremos agora. A última cena, por exemplo, que nós vimos pela manhã, ela nos informa que, mais um momento, Deus, ele ratifica, ele confirma o chamado de Moisés para libertar o povo. E o profeta, inicialmente, como sempre, ele levanta a sua objeção, porém, o texto nos mostrou que ele, de fato, agora abandonou e ele segue para cumprir o propósito divino. Então, nós vimos que Moisés, agora, ele está obedecendo à voz do Senhor, ele vai a Faraó para ordenar a Faraó que o povo seja liberto. Porém, apesar de todos os sinais que o Senhor iria fazer, que os sinais que seriam revelados, a obstinada incredulidade de Faraó desprezará a ordem divina. Ele não vai submeter à ordem do Senhor. E aí nós vamos ver um coração endurecido,
um rei duro de coração, e nós vamos observar no texto, irmãos, que se Deus não mudar o coração de Faraó, nada será capaz de libertar o povo. Se Deus não libertar ou não amolecer o coração de Faraó, se Deus não mudar o coração de Faraó, será impossível Faraó libertar o povo. Nós aprendemos automaticamente, irmãos, algo importante aqui. Se Deus não mudar o coração dos homens, se Deus não mudar o coração dos homens, ainda que os milagres estejam diante dos homens, eles não são capazes de salvá-los, porque somente o Senhor é capaz de mudar o coração dos homens. Veja que o texto vai nos mostrar isso com bastante clareza. Agora, uma das coisas que nós precisamos compreender nesse breve episódio é que Moisés já está nos apresentando, ou seja, o texto aqui que nós lemos, no texto que nós lemos, aqui já reside uma prova do que vai acontecer com as pragas. O texto que nós estamos analisando hoje à noite, ele já mostra um pouco, dá uma amostra do que vai acontecer com as pragas. Você notará que aqui se introduz, nesses poucos versos, quase todos os temas centrais dos próximos capítulos. Então, a obediência de Moisés e de Arão, os milagres que são realizados e os milagres falsos de Satanás e seus servos, o poder superior de Deus, simbolizado pelo bordão, e o endurecimento contínuo do coração de Faraó. E esse prólogo, essa introdução das pragas, fica evidente, por exemplo, no triunfo divino. Então, por exemplo, aqui, como as serpentes elas são devoradas ou engolidas, literalmente pelo hebraico, e no caso pelo bordão de Arão, como nós vimos no verso número 12, o exército de Faraó, posteriormente, na passagem do mar, também será engolido ou devorado. Então, a mesma palavra é usada em ambos os textos, estabelecendo um vínculo temático. Então, o que está acontecendo aqui é o que vai acontecer. Faraó, ele vai degustar um pouco do prato que será servido nas pragas. Faraó está começando a degustar um pouco do prato que será servido nas pragas. E como, então, é servida a entrada desses pratos, ou desse prato? Olhe para o verso número 8 e 10 ao 10, veja. O Senhor falou a Moisés e a Arão: quando Faraó lhe disser, faça um milagre, você, Moisés, dirá a Arão, pega o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Primeiro, irmãos, observe, parece que nós não estamos lidando mais com o mesmo Moisés. As objeções, elas finalmente são banidas, e o profeta agora está em autêntica submissão ao Senhor. O profeta agora, ele está firme, obedecendo à vontade do Senhor. Com Arão, fez o que Deus lhe ordenara, e começaram, mais uma vez, a descobrir que Deus, de fato, capacitou os profetas para que eles fizessem tal coisa. Então, como nós falamos de manhã, a importância de nós largarmos as nossas objeções, nós precisamos aprender também aqui rapidamente, que se Deus tem nos chamado para servir, seja nos ofícios, ou em qualquer área da igreja, ou área da vida, Ele vai providenciar todos os dons e recursos necessários para podermos servi-lo. O que nós devemos fazer, como Moisés fez, é parar de levantar objeções e passar a obedecê-lo. Então, talvez a gente não consiga perceber, irmãos, os dons que o Senhor nos tem dado, justamente porque nós temos nos esquivado em nossas objeções. Mas, se nós formos obedientes, nós veremos que o Deus que nos chama, Ele também nos capacita, nos dá dons
para fazer aquilo que ele ordena. Mas o texto, ele tem coisas interessantíssimas aqui que nós precisamos analisar. Então, o texto nos mostra que Moisés e Arão, eles chegam diante de Faraó, que, como Deus havia deixado claro, vai pedir um sinal. A narrativa, ela segue rápido para a cena do bordão. Então, ele pede um sinal, um milagre, e isso é interessante porque quando ele pede um sinal e um milagre, ele está pedindo assim como prova da autoridade do envio de Moisés. Lembre-se que de manhã nós falamos que Deus o constituiu Moisés como Deus sobre Faraó. Agora, Faraó está pedindo um sinal. Ele quer, de fato, uma prova de que Moisés tem essa autoridade que Deus havia dado a ele. E o sinal é dado. O bordão se transforma numa serpente. É possível, irmãos, que Faraó imaginasse que teria que enfrentar algum tipo de desafio, pois não parece, irmãos, que seria natural que um rei pedisse provas. Até porque, meus irmãos, entendam, nem todo dia aparece alguém no palácio do homem mais poderoso desafiando com tanta ousadia como foi Moisés. Não era todo dia que um rei, como Faraó, recebia alguém o desafiando com tanta autoridade. E nesse caso, como bem sabemos, Moisés e Arão, eles estavam diante de Faraó, reivindicando a autoridade divina. Eles tinham a autoridade de Deus e tinham autoridade sobre ele. De modo que, para verificar suas credenciais, Faraó quer um sinal. Vocês são enviados de Deus? Têm a autoridade de Deus? Vocês de fato foram enviados por Deus? Eu quero uma prova. Eu quero uma prova de que vocês foram enviados. E pede um sinal. E o sinal é dado. A vara, o bordão, se transforma numa serpente. O termo hebraico usado por Moisés, ele sugere que a vara de Arão, ela se transformou numa serpente, numa cobra venenosa, provavelmente uma naja, cobra típica do Egito antigo. É interessante porque alguns até questionam, porque a palavra hebraica usada para cobra, ela também pode sugerir crocodilo. Então, alguns intérpretes chegam a dizer que seria possível também que a vara não se transformasse numa cobra, mas tivesse transformada num crocodilo. Porém, irmãos, o que vai determinar, ou o que determina a tradução ou o entendimento, é justamente o contexto. Por que nós precisamos pensar assim? Porque a serpente, e não o crocodilo, era o símbolo da autoridade de Faraó. E assim que o bordão ele se transforma numa cobra, começa o ataque de Deus, o ataque à sua soberania, o ataque à soberania de Faraó, quando ele transforma o seu bordão, ou o bordão de Moisés, numa serpente. Ele já começa aqui a atacar a autoridade e o poder de Faraó. E Deus poderia ter dado a Faraó qualquer outro sinal, e é justamente a serpente que fascina o mundo egípcio. E esse fascínio, ele se dava por várias razões. Primeiro, prestem atenção, os egípcios temiam as cobras. Se vocês estudarem livros antigos sobre o Egito antigo, por exemplo, muitos egípcios, eles usavam amuletos. E esses amuletos, eles eram usados, em alguns casos, para se protegerem, por exemplo, da Apep, deusa Apep, a serpente deusa, que para eles personificava o mal. Sem falar, irmãos, na literatura egípcia, eu tenho o livro, os livros dos mortos do Egito antigo. A literatura egípcia, ela registra vários encantos. Nesse livro tem vários encantos egípcios a respeito da morte e tantas outras coisas. Então, os livros antigos sobre a literatura egípcia registram vários encantos e invocações como proteção, por exemplo, contra picadas de serpentes. E foi desse modo, meus irmãos, baseando-se no medo que as pessoas tinham das serpentes, que Faraó, ele começou a usar a serpente como um símbolo de sua autoridade real.
Então as pessoas temiam as cobras, as serpentes. E os faraós disseram: vou usar os símbolos da serpente, porque as pessoas têm medo. Então a ideia de Faraó, ou dos faraós, era que eles aterrorizavam os inimigos da mesma maneira que a naja paralisa a sua presa de medo. Então, do mesmo jeito que a naja, ela paralisava o indivíduo pelo medo, ele diz: eu vou usar a serpente como sinal do meu poder, e do mesmo jeito que as pessoas temem as serpentes, eles irão me temer. Não obstante, irmãos, apesar do medo, o reino egípcio também adorava as serpentes. Eles eram atraídos e também eles se curvavam às serpentes. Se você também olhar a literatura egípcia, você vai ver que eles construíram templos, e alguns faraós acreditavam que o trono e os poderes divinos foram-lhes conferidos por elas. Eles eram reis, autoridades, e tinham poder porque as serpentes abençoaram a vida deles com poder. Você pode ver que o chapéu de alguns faraós, se você gosta muito de assistir o filme sobre o Egito, você vai ver que os faraós, eles têm um capacete na cabeça que tem uma naja no centro, né? Alguns arqueólogos, né, quando tiraram alguns faraós do túmulo, estavam lá também os capacetes com serpentes, porque eles acreditavam que ali estavam os poderes divinos e o trono que os deuses, a serpente, havia conferido. Então, a serpente de Faraó, meus irmãos, não era simplesmente um objeto estava ali simplesmente pendurado na cabeça do rei, mas simbolizava todo o poder, toda a sabedoria e magia dos deuses que o rei havia sido dotado. Mas, irmãos, por trás de todo esse enredo, havia uma aliança que estava sendo feita com Satanás. Quando o faraó ascendia ao trono, ele tomava a coroa real e dizia: isso está em registro arqueológico dentro do Egito. O que eu vou dizer agora? O que eles proclamavam quando eles subiam ao trono. Eles diziam, abre aspas: ó grande, ó mago, ó serpente ígnea, que haja pavor de mim como há pavor de ti, que haja medo de mim como há medo de ti, que haja espanto de mim como há espanto de ti. Deixa-me reinar, um líder dos vivos. Deixa-me ser poderoso, um líder dos espíritos. Com essas palavras, Faraó, meus irmãos, oferecia sua alma ao diabo ou à serpente. Então observem no pano de fundo dessa história. Essa não era uma guerra que estava sendo travada entre Deus e o rei, mas aqui é Deus travando uma batalha contra o reino de Satanás no Egito. E isso explica, irmãos, um pouco do que estava acontecendo com a cena. Lançar o bordão diante de Faraó era o mesmo que tomar o símbolo da majestade do rei e humilhá-lo. Deus deu uma humilhada na autoridade do rei quando pede que uma vara seja lançada e que essa vara se transforme numa cobra. Era, irmãos, humanamente falando, atacar todo o poder de Faraó. Era atacar todo o sistema de crenças. Era atacar tudo aquilo que havia de poderoso no Egito. Só em termos de comparação, imagina um vascaíno no centro do gramado, diante de um Maracanã lotado de flamenguistas, jogando o pano de chão do Flamengo no chão e pisoteando diante da torcida do Flamengo. É mais ou menos isso. Quando Deus diz, joga a vara e transforma, e ela vai ser transformada em cobra, Deus está humilhando Faraó dentro do Egito. Mas, irmãos, é interessante porque assim que Faraó vê o símbolo que de sua autoridade estava rastejando, ele vai e pede socorro. Veja o verso 12, 11 e 12, a parte A do verso 12. Veja que ele diz: Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores
E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois cada um deles jogou o seu bordão e eles viraram serpentes. Irmãos, uma coisa também importante na literatura egípcia, e eles tratam muito bem isso, é que os sábios e encantadores de Faraó, eles não deveriam ser subestimados. O Egito Antigo registra que eles eram mestres, como o texto descreve aqui, das ciências ocultas. Certo autor, ele chega a dizer que a magia era um dos elementos principais na religião egípcia da época. E aqueles que dominavam esses poderes, os poderes da magia, eles gozavam de muito respeito, como era o caso aqui dos magos, dos sacerdotes de Faraó. E os sacerdotes que faziam parte dos ofícios e dos oficiais de patente da mais alta corte de Faraó possuíam no Egito Antigo conhecimentos secretos, e eles eram treinados em todos os ritos, em todos os mistérios. Eles procuravam envolver-se em ocultismo, e por meio desses encantos de ocultismo, de magia, eles conseguiam dominar os humanos, e diziam eles: nós controlamos os deuses, nós temos domínio também sobre os deuses, nós temos domínio sobre o mundo, nós temos domínio sobre a natureza. E visto que alguns animais eram considerados divinos, eles também acreditavam que dominavam os deuses por meio dos animais. Então, por meio de fórmulas mágicas, os magos alegavam exercer o poder dos deuses. Os deuses estavam com eles, os deuses davam sabedoria, os deuses conduziam os magos, os sacerdotes. Então, eles eram mestres da magia, mestre dos mundos dos deuses. Então, vemos com isso que os sacerdotes de Faraó ensinaram um grande espetáculo de magia. A demonstração de Arão havia sido impressionante. Uma vara transformou-se em serpente, mas eles conseguiram repetir o mesmo sinal. E aí então a pergunta é, meus irmãos, como eles fizeram isso? O que a Bíblia quer dizer quando fala de suas ciências ocultas? E aí alguns, tentando explicar como eles fizeram, há muita coisa, muito argumento naturalista sendo dito para explicar o que aconteceu. Mas, irmãos, em vez de buscarmos uma explicação natural, devemos nos deter naquilo que falamos anteriormente. Existe aqui uma guerra entre Deus e o diabo. Então, em vez de buscarmos uma explicação natural, devemos nos deter no que está por trás. Os sacerdotes de Faraó realizaram seus milagres pelo poder de Satanás. Então, quando a Bíblia, por exemplo, fala de ciências ocultas, ela se refere especificamente a encantos e invocações demoníacas. Sempre que a Escritura fala sobre encantos, magia, ocultismo, sempre fala da operação de Satanás por trás desses eventos. E nós devemos entender, irmãos, que as Escrituras nos lembram com essas referências que Satanás, ele não é todo poderoso, mas ele é poderoso. Jesus chegou a chamá-lo de o príncipe deste mundo no Evangelho de João, no capítulo 12, verso 31. Então, ele tem poder de operar sinais, e ele tem poder, através desses sinais, de manter as pessoas na escravidão dos deuses falsos, como os deuses do Egito. Moisés, eu vou transformar o bordão em serpente. Moisés joga o bordão se transforma em serpentes. Faraó chama os magos, façam o mesmo os magos. Isso é fichinha. Nós conseguimos fazer a mesma coisa. Pegam os bordões e transformam também em serpentes. Satanás, com seu poder, mostrando também a sua
autoridade sobre o governo de Faraó. É bem verdade, irmãos, que a Bíblia, atentemos, ela declara a impotência dos deuses. Por outro lado, nós não podemos esquecer que por trás dos deuses há poder maligno. Por isso, irmãos, a idolatria consegue ter poder sobre os idólatras. Imagine, irmãos, quanta gente não está aprisionada pelas supostas visões que tiveram dos santos, dos seus supostos milagres operados pelos santos. Quanta devoção religiosa não existe no romanismo, por exemplo, fruto da magia de Satanás. Da mesma forma, meus irmãos, quantas pessoas não estão escravizadas pelas supostas curas que abarrotam os testemunhos dos incautos que lotam as seitas neopentecostais do nosso país. Então nós devemos aprender, meus irmãos, se não adorarmos o Deus verdadeiro, nós adoraremos algum Deus falso, e Satanás muitas vezes escraviza por meio de falsos milagres, por meio da magia, por meio do ocultismo, porque Satanás reivindicará essa adoração para ele mesmo. É por isso, irmãos, aprendam uma coisa. Vocês precisam aprender mais uma vez uma coisa: nunca é seguro envolver-se com alguma religião que não seja a adoração do Deus verdadeiro. Nunca é seguro envolver-se em adoração numa religião que não proclama o Deus verdadeiro. E por isso eu me pergunto, o que faz crente numa missa de sétimo dia? O que faz crente em casamento católico? O que faz crente participando de missa em casamento católico? O que faz crente participando de batismo infantil no catolicismo? Aprendam, meus irmãos, aprendam. Nunca é seguro envolver-se com alguma religião que não seja a adoração do Deus verdadeiro. Porque, em última análise, cada forma de adoração falsa é adoração a Satanás. E sempre resulta em escravidão espiritual. Sempre resulta em escravidão espiritual. Mas observe uma coisa, irmãos, interessante. Observe uma coisa interessante aqui no texto, que o máximo que eles conseguiram era imitar o que Deus fazia. Uma das coisas que Deus vai mostrar, que eles imitam, mas eles não têm controle. Deus vai mostrar que Ele governa. Deus vai usar a natureza. É interessante, irmãos, porque uma das coisas que vai ficar evidente é que a natureza é a favor do povo de Deus. Ela é usada pelo povo, por Deus para favorecer o povo de Deus. Um dos fatos, irmãos, de Deus ter usado esses eventos é para mostrar a Faraó que ele é quem domina a criação. Ele é quem tem poder sobre a criação. Porque os deuses egípcios diziam: nós temos poder sobre a criação. Deus vai dizer: eu que tenho o poder, porque eu que vou governar cada evento. Então o próximo sermão, por exemplo, será o Senhor das moscas. Porque o Senhor, Ele não só faz o milagre, Ele governa a criação. E aqui já tem um elemento: Satanás imita. Eles repetiram o sinal de Arão. Sabe por quê, irmãos? Uma das coisas que começa a ficar claro aqui é: Satanás só pode corromper, nunca cria. Satanás é descrito na Bíblia como um falsário. Ele é descrito nas Escrituras como um falsário, nunca um inovador. Ele é o pai da pirataria. Ele é o dono da indústria da pirataria. Então imagine, não é assim que ele faz com o falso culto. Ele vai distorcendo mais, mas ele vai mantendo as aparências. A Bíblia continua lá, mas a pregação não existe.
O batismo e a ceia continuam lá, mas sem o significado sacramental. O louvor está lá, mas não tem teologia. Enfim, o culto permanece, mas de uma forma distorcida, com aparente cara de cristianismo. Ele não inventa, ele só copia. Por quê? Porque ele mantém as pessoas no engano. Então ele usa de imitação falsa do cristianismo para impedir que as pessoas sirvam ao Deus verdadeiro. Quando ele cria um culto falso, ele está fazendo com que as pessoas, por elementos que se parecem com o cristianismo, elas pensem que estão adorando a Deus, mas elas na verdade estão envolvidas na idolatria. Ele imita o culto genuíno para manter as pessoas presas. Quantas, irmãos, pessoas agora neste momento, imaginando que estão adorando a Deus, estão diante dos magos e sacerdotes de Satanás? Quantos não estão caminhando para o inferno, cegados pela magia evangélica realizada nos templos por muitos pastores? Entendam, mais uma vez, Êxodo está mostrando, e ficará mais claro ainda no decorrer, cada forma de adoração falsa é adoração a Satanás. Um culto falso é adoração a Satanás. Uma liturgia que não é bíblica é adoração a Satanás. Um culto que Deus não ordena é adoração a Satanás. Satanás está por trás, escravizando as pessoas. E nós muitas vezes, querendo um culto mais atrativo, esquecemos que estamos nos curvando a Satanás. E o resultado é escravidão espiritual. Fale para as pessoas que estão no culto falso para ver se elas lhe escutam. Fale para elas. Elas estão escravizadas, elas não conseguem enxergar que estão escravizadas. Mas, irmãos, observe o que acontece. Verso número 12, a parte B, veja. Pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. É interessante, irmãos, porque a cena aqui é rápida. O que a cena está dizendo aqui, o bordão, um gole rápido, não sobrou uma serpente no palácio. E esse sinal, irmãos, era para impressionar todos eles, pois ao engolir seus bordões mágicos, o bordão de Arão não estava simplesmente destruindo o poder e a autoridade deles, mas de fato estava reivindicando que todo o seu poder e autoridade pertenciam a Deus. O gole do bordão de Arão mostra que Deus é que de fato tem o poder. Então, se está existindo uma guerra entre Deus e as hostes de Satanás, Deus está dizendo: o poder de Satanás não é absoluto, porque ele só pode fazer o que Deus permite, e Deus sempre mostra: eu que sou o Todo-Poderoso, eu que tenho todo o poder. E Satanás não pode impedir. Ele pode copiar alguma coisa, mas ele não pode impedir o que eu vou fazer. E este é o grande tema de Êxodo, irmãos. O Senhor é o Deus glorioso acima de todos os outros deuses. Deus vai dar um golpe no Egito para mostrar que Ele é o Senhor sobre todos os deuses. Não existe Deus que se compare a Ele, porque Ele é o Senhor de tudo, e todos os deuses irão se curvar a Ele. Então, o que Deus está dizendo nesse petisco das pragas é que Ele vai libertar o seu povo, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso e já deu um golpe no símbolo de autoridade de Faraó. Qual Deus pode impedi-lo? Quem é Faraó então para negar a ordem divina diante da demonstração de glória e de poder?
de que Ele tem poder sobre tudo, sobre todos os reinos, sobre todos os deuses, que tudo está na mão dEle, é do controle dEle. Quem é Faraó para impedir? Ninguém. Por isso, irmãos, uma das coisas que vai se destacar no texto, a partir de hoje, é a incredulidade de Faraó, porque é a maior loucura que ele comete. A maior loucura é quando Deus demonstra o seu poder e os homens não se curvam a Ele. Essa é a maior loucura que um homem pode fazer. Veja o verso número 13, que essa é a ênfase da narrativa. Veja: no entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Faraó, irmãos, deveria ter descido do trono e adorado ao Senhor, porque a ênfase do texto era que Faraó agora reconhecesse Moisés e Arão, de fato, deram uma demonstração aqui de que tem autoridade divina. Eles destruíram aquilo que significava o meu poder. Mas observe que ele ouviu, viu, mas não se prostrou. O texto diz que ele estava endurecido. É interessante que o verbo aqui usado, o tempo verbal aqui usado, ele traz a ideia de uma ação que ela é completada. Então, o que significa? Não é que ele estava endurecendo, não significa que ele estava simplesmente endurecendo o seu coração. Quer dizer que ele já chegou na cena com o coração duro. Ele não era sensível, ele já agia de forma insensível. Ele não tinha interesse em se arrepender, ele não tinha interesse de se curvar, ele não estava disposto a mudar, porque ele estava duro de coração, porque ele é o Deus do Egito. Mas tudo isso Deus falou: ele não vai te ouvir. E Moisés disse: porque o coração dele estava endurecido. Meus irmãos, a dureza do coração de Faraó é um alerta para todos os que testemunham o poder de Deus, mas se recusam a receber a graça de Deus. Poucos homens, irmãos, viram o poder de Deus da maneira como o Faraó viu. Ele teve até mesmo a oportunidade de testar esse poder. Mostra, dá um sinal. Ele teve a oportunidade de testar esse poder. Ele exigiu um milagre. E Deus deu provas de que era Ele quem estava enviando os profetas. Mas ele recusou-se a crer. Irmãos, a incredulidade, os incrédulos, eles agem da mesma forma. Eles querem um milagre com a promessa de que crerão na verdade. São como os fariseus quando disseram a Jesus: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal, mostra os sinais, mostra de fato que tu és o enviado de Deus, que tu és o Filho de Deus, opera algum milagre diante dos nossos olhos. Agora, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Isso não significa dizer que Deus prometeu a você que vai te curar. Isso é outra mentira de Satanás ensinada nas igrejas evangélicas de hoje. Não existe um texto nas Escrituras que prometem ou que promete que Deus está dizendo que vai te curar. Não existe. Não estou dizendo com isso que Deus não cura. Não estou dizendo com isso. O que eu estou dizendo é que se você ficar enfermo, existe uma possibilidade de você ir morrer enfermo, porque Deus não vai ter interesse de te curar. Porque Deus não prometeu nos curar de todas as nossas enfermidades. Então é possível que você apareça com câncer e você vai morrer de câncer, porque Deus não vai lhe curar, embora tenha poder para isso. Mas observe, irmãos, o que as Escrituras vão mostrar
é que Deus não realiza atos aleatórios de onipotência para mostrar o seu poder, para mostrar quem Ele é, para se exibir, mas o que Deus faz através dos sinais é confirmar a verdade de sua palavra. Quando Arão, Moisés vão a Faraó, que eles pedem um sinal, que o sinal é feito, o que Deus estava dizendo ali era que a sua palavra era verdadeira, de que eles deveriam acreditar que era Deus quem estava ordenando que Faraó libertasse o povo. O milagre era uma confirmação da vontade de Deus. Por isso, irmãos, que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, os homens que falavam da parte de Deus realizavam muitos milagres para mostrar que o que eles diziam era verdadeiro. Os apóstolos davam provas de que o que eles falavam era a palavra de Deus, curando, operando milagres, dando testemunho de que o que eles pregavam vinham de Deus, por isso que eram testificados de milagres. Por isso, irmãos, que Jesus realizou muitos sinais e milagres que provavam ser Ele o Filho de Deus. Por isso, irmãos, entendam, por essa razão, os milagres estão se tornando mais escassos ainda, porque Deus não precisa confirmar mais nada. Deus não precisa dar testemunho de mais nada. Todos os sinais que Ele deveria fazer, Ele já fez. Tudo aquilo que era necessário para dar testemunho da veracidade de sua palavra, Ele já fez. Mas, irmãos, entendam, por outro lado, o problema real não são as evidências. Aprendam, o problema real não são as evidências, mas o que as pessoas fazem com ela. Os israelitas receberam os mesmos sinais, creram e foram salvos. Deus já providenciou evidências mais do que suficientes para convencer as pessoas a confiar nele. A beleza da sua glória é declarada nos céus, a dádiva de sua graça está publicada na sua palavra, o poder do seu amor se manifesta por meio do seu povo, por meio do culto público. Então toda pessoa que ainda não creu em Jesus Cristo não pode afirmar com honestidade que Deus não forneceu evidências suficientes. Problema, irmãos, verdadeiro do incrédulo não é de natureza intelectual. Ele está vendo, ouvindo, pensando. O problema dele é espiritual. Por isso não adianta fazermos um culto atrativo. Não adianta sermos pragmáticos, ficar inventando coisas para mudar os corações dos homens, para que os homens se convertam. Não adianta fazer mandinga gospel, macumba gospel, seja lá o que for, magia gospel, candomblé gospel, não adianta. Porque a dureza do coração é uma condição cardíaca que só pode ser tratada por meio de um transplante completo, quando o velho coração endurecido é substituído por um novo coração que é justificado pela graça. Por isso, somente o Espírito Santo de Deus pode lançar um ataque diretamente contra a fonte da força do pecador. Somente Deus pode mudar. Não adianta inovar. Não adianta pregar psicologia, pintar as paredes de preto. Não adianta fazer nada. Se Deus não mover o coração do homem, não haverá mudança. Se Deus não mudar o coração do homem,
não haverá mudança. Seja lá qual o Deus que eles adoram, se o Espírito de Deus operar no coração deles, cairão. Meu irmão, você talvez já tenha tentado de alguma forma fazer com que o seu filho, seu pai, seu parente, de alguma forma eles venham, eles sejam convertidos. Entenda, somente o Senhor pode mudar o coração deles. Você tem que orar ao Senhor e dizer: Senhor, mude o coração, porque o Senhor tem poder de mudar o coração do homem. Saulo saiu para perseguir a igreja, e a glória divina se revelou no caminho de Damasco, e aquele assassino virou apóstolo. Só o poder de Deus pode transformar um homem. Por isso eu digo: arminianismo é heresia. Livre-arbítrio, heresia, porque somente Deus pode mudar a condição do homem. E aí, se Deus mudar, o homem cairá. Se Deus operar com o seu poder, o homem se curvará, reconhecerá que Ele é o Senhor, porque é Ele quem tem poder sobre os corações. Se Deus não mover o coração do homem, não haverá mudança. Se Deus não mover o coração do teu marido, ele não mudará. Se Ele não mover o coração dos teus filhos, ele não mudará. Se Ele não mover o coração dos teus pais, eles não mudarão. Porque somente o Senhor tem poder. Seja lá qual for o Deus que eles adoram, se o Espírito operar, eles cairão diante do Senhor. E assim, irmãos, se também eles não se curvarem, assim como o Faraó, eles terão que lidar com a ira divina. Se você que me escuta tem ouvido as evidências, visto tudo que Deus tem falado e não tem se curvado, você vai ter que lidar com a ira divina. Os que permanecem adorando Satanás perecerão. Os que permanecerem adorando Satanás perecerão. Mas que conforto, irmãos, também essa passagem, caminhando para o final. O Êxodo, ele foi o triunfo de Deus sobre Satanás. E aqui, Deus já está dando um espetáculo. É impossível, irmãos, preparar um sermão em Êxodo, especialmente aqui nessas narrativas, e não se emocionar, porque você vê Deus dando um espetáculo. E eu me vejo por vezes imaginando as cenas da gloriosa manifestação de Deus. E aqui Deus já está dizendo: eu sou o Senhor e derrotarei o reino do mal, derrotarei Satanás. E Deus fez sua demonstração suprema de poder sobre Satanás por meio da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Vocês lembram da trajetória? Satanás se opôs a Jesus Cristo desde o início. Ele usou o poder do governo para matar as crianças, enviando soldados para matá-lo. Ele usou o poder dos demônios e chegou até Jesus pessoalmente no deserto. Ele usou o poder da religião e usou os sumos sacerdotes da religião para acusá-lo. Por fim, Deus permitiu que Satanás matasse Jesus, mas esse acabou sendo
o maior erro de todos os cometidos por Satanás. Porque quando ele pensava que estava matando, quando ele estava pensando que estava acabando com o plano de Deus, o Cordeiro estava sendo morto pelos nossos pecados, quando ele pensava que era a vitória, era Deus triunfando na cruz, e Deus nos libertou do poder do diabo ali. Quando ele pensava que estava acabando com a esperança do povo de Deus, Deus matou o seu filho para dar esperança aos homens. Deus triunfou sobre o diabo na cruz. E Jesus desarmou a autoridade de Satanás e fez dele um espetáculo público. Para provar que ele venceu, o Senhor ressuscitou ele dentre os mortos. Por isso que Paulo pode dizer: tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando o diabo pensava que estava derrotando Cristo, Deus estava vencendo na cruz. Essa é uma promessa, irmãos, que nós devemos reivindicar sempre que fomos atacados espiritualmente, para mostrar: Satanás tem poder, mas não um poder absoluto, porque ele já foi derrotado na cruz. Seu poder sobre a morte foi tragado pela ressurreição. Quando nos sentimos tão presos, irmãos, pelos nossos pecados, que tememos ainda estar em escravidão espiritual, tudo o que precisamos fazer é nos apegar a Cristo, que derrotou Satanás por meio da cruz e o seu túmulo vazio. Se Deus deu esse testemunho, confiemos nele. Por que nós não fazemos convite do Evangelho? Porque nós sabemos que se Deus não operar no coração do homem, eles não serão convertidos. Que Deus nos ajude. Domingo que vem nós começamos com as pragas. Nós vamos ver como o Senhor vai agora servir o cardápio e deixar claro para Faraó: eu vou libertar o meu povo, porque eu sou todo poderoso. Que bom, irmãos. Que bom. Porque se não fosse o poder de Deus, você ainda estava trabalhando muito, produzindo muito tijolo com pouca palha. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Como somos indignos, mas louvamos e bendizemos o seu nome pelo teu poder, pela tua glória, pelo testemunho, Senhor, da tua palavra, e pelo que o Senhor fez por nós, triunfando sobre o inimigo das nossas almas, garantindo salvação, Senhor. Ó Deus, tu és o Deus Todo-Poderoso de fato, e somos nós, Senhor, para exaltarmos quem é o homem, e por isso somente o Senhor pode transformar corações endurecidos. Então que a tua palavra permaneça em nós, que o Senhor possa fazer prosperar no coração do teu povo, para a glória do teu santo nome, ó Deus. Nós te louvamos e te bendizemos por isso. Amém.